Agora, se o fim desse casal, não é? Terminou dessa maneira, o relacionamento de uma maneira tão trágica, se isso te choca, é porque você não tem noção que esse homem foi capaz de fazer. Ele se chama Jonas e ele é tio de uma menina com necessidades especiais. Quem tem pessoa com necessidade especial na família, eu tenho, sabe o quanto essas pessoas são especiais de verdade, não é? São queridas, são carinhosas e esse tio está preso. Vem para mim, por favor. Ele está preso simplesmente porque ele teve a coragem, a audácia de agredir a sobrinha com golpes com uma faca deste tamanho. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram a guarda municipal. E ele ainda tentou se explicar. Acompanhe comigo esse caso de São Paulo. Um ato covarde. É triste, viu? É triste o que ele fez. Vindo de uma pessoa que ninguém esperava. O seu próprio vizinho do lado cometeu uma barbaridade dessa, né? Com a menina indefesa, foi um ato de covardia. A vítima, Andressa Gonçalves, de 28 anos, tem deficiência mental. Ela foi pela primeira vez até a casa do tio, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, para passar o final de semana. Jonas recebeu a sobrinha aqui mesmo do portão, se despediu do irmão e os dois seguiram para a casa. No primeiro dia, não houve nenhuma reclamação. Jonas teria ficado na casa, ao lado da menina. Porém, no dia seguinte, os vizinhos acordaram assustados, com barulho, com gritos de socorro. Um vizinho que viu a agressão, presenciou o momento do crime, decidiu falar com a nossa equipe, mas com a condição de não aparecer e nem ser identificado em nenhum momento. Naquela madrugada você estava dormindo, você acordou com o quê? O que você ouviu? Eu acordei na madrugada e de repente ouvindo gritos, né? Bastante choro. E aí logo a minha ideia foi abrir a porta de casa e ver o que estava acontecendo lá fora, né? Eu vi lá o rapaz batendo na sua sobrinha. E ele estava segurando uma faca? Então ele estava segurando aquelas facas de cortar cana. E ele batia muito nela, batia muito, que ela chorava, ela gritava o tempo todo. De acordo com a sobrinha, Jonas saiu de casa de noite e não falou para onde iria. Já era madrugada quando ele retornou. Estava em uma moto. Jonas chegou na frente da casa, desceu a pé pelas escadas. Foi aí que ele chegou até o local. A sobrinha relatou para os guardas que já estava acordada, até mesmo preocupada com a demora do tio para chegar em casa. De acordo com ela, foi nessa hora que ele entrou, foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou até a sala, onde a sobrinha estava sentada. Lá, começou a agredi-la com a faca. Sem saber o motivo, ela o questionou. Mesmo assim, ele continuou com as agressões. Foi aí que a jovem começou a pedir por socorro. A gente mostra que aqui, bem do lado, tem uma casa. Os vizinhos que moram ao lado acordaram assustados, ouviram os gritos de socorro. Imediatamente, um dos vizinhos acabou se apoiando ali no muro para ver o que estava acontecendo. Dali mesmo, ele pôde ver a cena. Jonas agredia a sobrinha a todo momento. O que você falava para ele? Você pedia para ele parar? Qual que foi o momento desse desespero? Nossa, eu fiquei desesperado, moça, porque eu pedia para ele parar e quanto mais eu pedia para ele parar, mais ele parece que ficava revoltado, batia nela e ela chorava, gritava e não esboçava, e ela não conseguia falar nada, pedir socorro, porque ela também acha que tem uma deficiência. A jovem, já muito machucada, ainda gritava por socorro. A primeira atitude que os vizinhos tomaram foi a de ligar para a Guarda Civil. Isso porque o criminoso não parava de agredir a sobrinha e ameaçava quem tentasse se aproximar. Quando vocês chegaram lá, qual que era a cena que vocês viram? A cena que os vizinhos estavam todos revoltados na rua, né? O cidadão que estava cometendo a agressão também estava por lá de fora da residência. Ele estava bem agitado, agressivo, aparentava sinais de embriaguez, né? E bem revoltado com a situação também. Minutos depois, a viatura chegou. Estacionou na porta da casa. Em seguida, os guardas foram até o quintal dos fundos.
Lá encontraram o criminoso com a faca nas mãos. Ainda muito alterado, ele ameaçava a sobrinha. Foi nessa hora que foi dada a voz de prisão em flagrante. Mesmo assim, Jonas ainda tentou reagir. Estava bastante agressivo, né? Foi necessário o uso progressivo da força, o uso de algemas, né? Para poder preservar a integridade dele, risco de fuga e também a integridade dos patrulheiros. A sobrinha foi levada pelos GCMs para um hospital da região. Como é que estava a sobrinha lá quando vocês chegaram? Ela estava desesperada? O que pode falar dela? Ela estava bastante assustada, né? Com vários ferimentos. Acredito que ela nunca tinha passado por uma situação dessas, né? Sendo agredida pelo próprio tio. Ela estava bem nervosa, quase não conseguia se pronunciar. Imediatamente nós retiramos ela do local e levamos para atendimento médico, para ela ser medicada, para o corpo clínico acalmasse ela e ela pudesse relatar para a gente certinho o que havia ocorrido. Jonas foi trazido aqui para a delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Desde o momento em que desceu da viatura até chegar na sala do delegado, ele continuava muito alterado e precisou ser contido pelos policiais. Ele contou para o delegado que estava em uma festa e, quando voltou para casa, se irritou com a sobrinha, que teria mentido para ele. Mas até agora, ele não contou o real motivo, como iniciou a discussão. Já a sobrinha foi levada para um hospital da região, recebeu os primeiros atendimentos e depois foi trazida aqui para a delegacia, onde prestou depoimento. Ela contou ao delegado que foi agredida sem saber o motivo e que até agora está traumatizada com o que aconteceu. Como é que é ver uma situação dessa? Foi um ato de covardia da parte dele, né, para vocês profissionais assim. É uma situação bastante atípica, né? Porque quando você se depara com uma situação de uma pessoa, principalmente do sexo feminino, que ela tem algumas limitações, ela não consegue se defender sozinha, e uma pessoa de superioridade cometendo um tipo de agressão, geralmente revolta. Foi o que aconteceu com os próprios vizinhos, né? Que graças a Deus conteram a situação até a nossa chegada aí. O caso foi registrado como lesão corporal. Uma fiança no valor de R$1.000 foi arbitrada, mas o valor não foi pago e Jonas ainda está preso. Por medo, a sobrinha saiu da casa e está escondida. Ela teme que Jonas volte logo para as ruas. Jonas se mudou há pouco tempo para este endereço. Ele morava na casa dos fundos deste imóvel, uma casa alugada. Mas, de acordo com os vizinhos, ele sempre foi muito calado, evitava conversar com os moradores, saía e voltava para casa em silêncio. Até então, ainda de acordo com os vizinhos, nenhum parente tinha vindo até aqui visitá-lo. Os moradores só descobriram o nome do criminoso depois que ele foi preso por agredir a própria sobrinha. Agora, pelo jeito dele, ele é quieto na dele, mas mesmo assim, vocês imaginavam que ele pudesse fazer isso? Não, nós não imaginávamos o que ele ia fazer. Até então, não havia movimentação de outra pessoa. Jonas morava sozinho. Nós nunca viu ninguém aí, porque ele tem uma namorada, né? Também, cheguei a ver a namorada dele também, não. Só falar, né? Ficando sabendo pela boca dos outros, né? Que ele tem namorada, mas... O local está abandonado. O cachorro de Jonas ficou no quintal. A casa de número 202 ficou marcada para os vizinhos, que até então quase não notavam a presença de Jonas no bairro. Ele nem conversava com a gente. Era bom dia, era boa tarde. Era só isso aí, só. Foi muito covarde. Com certeza, muito covarde. Eu jamais esperava isso.